Olá, turma, tudo bem? Tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje, nós vamos discutir um pouquinho sobre Drive Impression em modo PCV. Aquele ventilador que você entrou na UTI, não tem a opção de pausa, você não consegue gerar, não tem um botão de inspire hold, a pausa inspiratória no modo PCV. Então, o que acontece? Como é que você vai calcular a Drive Impression no modo PCV? Eu fiz aqui uma simulação rápida, aqui no G5, eu coloquei uma pressão controlada de 15 acima da pipa, então 5 mais 15, 20 centímetros de água. E a pergunta é, a pressão controlada de 15 é a Drive Impression? Boa pergunta, né? Então, como nós conseguiríamos calcular a Drive Impression no modo PCV? Existem aí, então, duas opções que são basicamente são semelhantes. Então, vamos discutir um pouquinho aqui, eu vou abrir aqui meus desenhos, a gente vai tentar chegar num ponto em comum. A primeira coisa que é preciso entender, quando o ventilador não permite o botão de pausa inspiratória, ele utiliza um método chamado mínimos quadrados. Ele faz micropausas durante o ciclo respiratório e promove, então, o valor de complacência. Então, esse ventilador possivelmente vai gerar um valor de complacência. Esse valor de complacência ele foi encontrado através desse método que eu falei de mínimos quadrados, onde o próprio ventilador gera micropausas, vai gerar esse microplatô e consegue calcular ali, então, a complacência do sistema respiratório e a resistência também do sistema respiratório. Existe uma fórmula, então, para você calcular a Drive Impression, que nada mais é, né, que reinverter lá a fórmula do volume corrente com a complacência, que está invertendo aqui. Coloquei a Drive Impression para cá e é o volume pela complacência. Então, nada mais é que a Drive Impression é o que aquele pulmão está acomodando ali por um valor pressórico, entendeu? Eu estou gerando massa pressórica, melhor dizendo, quanto ele acomoda pelo seu valor de complacência. Então, seria isso aqui, a Drive Impression no modo PCV seria volume pela complacência do sistema respiratório. Então, você vai pegar o volume, ali na minha ocasião estava 300 de volume, e a complacência respiratória estava 20. Então, realmente, eu tenho uma Drive Impression de 15. Mas vamos lá, é preciso compreender o conceito. Então, o que está acontecendo? Existe uma outra maneira de fazer? Existe uma maneira rápida de observar? Sim. Se você observar a curva de fluxo do ventilador mecânico, olha o que está acontecendo aqui. Eu vou compartilhar novamente aqui a tela do ventilador. Vamos para lá. Vou compartilhar aqui a tela do ventilador. Olha o que acontece. Então, ó, perceba que na curva de fluxo existe uma pausa respiratória, ou seja, existe um degrau, um step aqui ó, na curva de fluxo. Existe um disparo, o pico de fluxo inspiratório, a fase inspiratória por completa após o disparo. Esse momento aqui é a ciclagem, a fase relatória. Perceba que durante a fase inspiratória existe um degrau. Então, vamos voltar ali para nossa imagem ali do pente. Pronto. Então, aqui. Ó. Olha que coisa interessante. Para toda a pressão que você aplica no ventilador, que é a pressão controlada se tornar a Drive Impression, tem que existir uma coisa chamada equilíbrio pressórico. Lembra, né, que o caminho do gás, eu vou ter que ser bem simplista aqui nessa explicação, mas nada mais é, né, que tubo, traqueia, brônquio, bronquilo, aí o sistema de complacência, alvéolo, caixa torácica. Então, o que acontece? Para realmente, você aplicou uma pressão de 15, o exemplo ali, 15, 16, 17, para toda aquela pressão ultrapassar ali o sistema condutor e alcançar o alvéolo, primeira coisa, tem que ter tempo para isso. Então, se o tempo for necessário para que toda aquela pressão ultrapasse o sistema condutor, não se disperse e alcance o alvéolo, se tornará a Drive Impression. Número 2, se a resistência for insignificante e a complacência do sistema respiratório for muito baixa, possivelmente também haverá equilíbrio pressórico, ou seja, toda a pressão que saiu lá do controle, da pressão controlada, ultrapassará o sistema condutor e, como o sistema elástico é de baixa complacência, alcançará-lo rapidamente, gerando também a Drive Impression. Então, vamos lá. Como é que eu consigo entender isso olhando rapidamente o gráfico? Então, se você estiver aqui na opção 1, ó, vou botar aqui número 1,
um gráfico com fluxo zero, ou seja, você percebe que há equilíbrio pressórico, ou seja, toda a pressão, entendeu? Ela não gerou em todo o tempo inspiratório volume. Isso é interessante também, percebam. A pressão ela vai gerar volume até mais ou menos aqui, ó. A partir daqui o fluxo é zero, não há volume. Também na curva de volume acontecerá um platô. Então, se você estiver diante dessa situação aqui, onde há equilíbrio pressórico, fluxo zero, você pode considerar a pressão controlada como a driving pressure. Exemplo, eu tenho 14 de pressão e 5 de PIP, nessa condição, a driving pressure será 14, ou seja, o que aconteceu aí, o tempo foi suficiente para acontecer uma coisa chamada equilíbrio pressórico, ou seja, a pressão, a pressão imposta aí no sistema das vias aéreas alcançou o sistema alveolar. Isso, então, é considerado a driving pressure. Número 2. Coloca aqui, número 2. Agora você tem aqui uma segunda condição. Vamos dizer que um paciente com uma complacência normal. Esse paciente, o que acontece com ele? Então, esse paciente, nem toda a pressão, entendeu? Ela gerou esse famoso equilíbrio pressórico, ou seja, alcançou o sistema alveolar. Parte dela está se dispersando no sistema condutor. Não há tempo ainda suficiente para que essa pressão se torne a driving pressure por total. Exemplo, se eu tiver uma pressão de 14 centímetros de água na pressão controlada, na PC aqui, ó, certeza que essa pressão controlada não é a driving pressure. É um valor menor que 14. Por quê, Marga? Porque essa pressão, olha, ela não alcançou o equilíbrio pressórico. Então, nessa condição aí, nós podemos afirmar que a driving pressure é menor que 14 centímetros de água. Vamos lá, opção número 3. Muito comum isso aqui também. Às vezes você está num paciente que até o tempo expiratório está um pouquinho mais longo, porém é um paciente obstrutivo. Esse paciente também vai ter uma dificuldade para alcançar, se ele tiver, claro, uma complacência normal ali também, né? Mas se ele tiver resistência de vias aéreas aumentada, como é a situação aqui, ele dificilmente vai gerar uma coisa chamada fluxo zero. Esse paciente obstrutivo também, quando você coloca a pressão de 15, exemplo, esperando que 15 gerasse, então, toda a cifra da driving pressure, você também estará equivocado, porque perceba que não há equilíbrio pressórico. Olha, seria mais ou menos por aqui, ó, o equilíbrio pressórico desse paciente. Então, nem todo o tempo, ou seja, nem o tempo que foi colocado, ele não gerou equilíbrio entre a pressão das vias aéreas e a pressão alveolar. Então, se você colocar uma pressão de 15 nesse sistema respiratório aqui, opção número 3, ela não é também a driving pressure. Isso retoma um conhecimento muito clássico, ou seja, o conhecimento de constante tempo. A constante de tempo nada mais é, entendeu, do que a complacência vezes a resistência. Se eu tenho uma resistência muito alta, entendeu? Esse paciente vai precisar de um tempo bem maior, entendeu? Para alcançar o equilíbrio pressórico. Se eu tenho uma complacência também alta, eu vou precisar de uma constante de tempo bem maior para conseguir o equilíbrio pressórico. A mesma coisa o inverso. Se eu tenho uma complacência muito baixa e uma resistência também muito baixa, esse paciente também vai alcançar rapidamente o equilíbrio pressórico, que a pressão controlada pode ser a driving pressure. Opção número 4, a última condição. Você tem uma complacência muito baixa, mas se a resistência for alta, é possível que você não alcance o equilíbrio pressórico nas condições. Mário, aparentemente consegui entender. Mas vamos lá simular as condições aqui. Eu vou abrir o ventilador, que a melhor coisa seria essa, né? Deixa eu parar de compartilhar aqui um momentinho. Compartilhar a tela do ventilador. Vamos lá. Vou usar a calculadora para a gente entender aqui basicamente o que a gente está fazendo. Então, deixa eu pegar aqui minha simulação que eu deixei pronta. Vamos lá. Olha aqui, interessante. Tem um paciente no modo PCV, 16 de frequência, 15 de pressão controlada, 5 de PIP, 50 de oxigênio. Eu não tenho botão nessa máquina de pausa inspiratória. Então, eu vou usar o cálculo, né? Volume corrente inspirado pela complacência estática. Então, 300 dividido por 20 está dando 15. Então, 15 é a driving pressure. Então, o que acontece?
Os 15 de pressão controlada estão gerando a driving pressure. Mas por quê? Perceba que está acontecendo o chamado momento zero, ou seja, há equilíbrio a tempo suficiente para conseguir o equilíbrio entre a pressão nas vias aéreas e a pressão alveolar. Mas por que isso aconteceu? Se você observar, ó, nós temos uma complacência muito baixa e uma resistência muito baixa, ou seja, nada impede e rapidamente aquele paciente tem uma capacidade de encher, porque o sistema tem uma baixa complacência, ou seja, o tempo muito pequeno já consegue encher aquele sistema. Vamos lá, opção agora número 2. Se você aumentar a resistência de vias aéreas agora para o valor de 20, vamos dizer que o paciente agora, esse paciente com um padrão restritivo, agora também tem um padrão misto de ventilação. Agora ele tem um padrão também obstrutivo. Vamos lá, ele está com padrão obstrutivo, balanço positivo, complacência do sistema respiratório baixa. Olha o que vai acontecer agora nessa condição. Aí, vamos abrir a calculadora aqui. Vamos esperar que aconteça aqui o equilíbrio aqui do volume corrente. Perceba de cara que não há equilíbrio pressórico. Olha. Perceba que a ciclagem acontece acima da linha de base. Então, Marta, eu posso afirmar que 15 não é a driving pressure. Não é. Ou seja, os 15 de pressão não alcançam o alvéolo. Parte dele está se perdendo no sistema condutor. Vamos lá, acho que aconteceu aqui o equilíbrio do valor do volume corrente. 282 de volume corrente, dividido por 20 de complacência, 14,1. Então, a driving pressure está aproximadamente em 14 centímetros de água, e não em 15. Isso é muito comum, gente, quando você tenta ventilar pacientes obstrutivos no modo PCV. Você fica, às vezes, com receio de colocar apenas um ΔP de 15 centímetros de água com medo de ultrapassar a driving pressure. Se, gente, não estiver acontecendo o equilíbrio pressórico, não se preocupe. A pressão de 15 não é a driving pressure. Vamos lá para uma outra situação para finalizar aqui. Vou colocar um paciente agora com uma outra complacência, uma complacência bem maior. Eu tirei aqui a resistência, vou colocar uma complacência de 45. Para o mesmo tempo expiratório, tá, gente? Perceba que eu não vou mudar o tempo expiratório de 1,2, tá bom? Vou aumentar aqui a frequência, ficar mais nítido aqui a visualização. Então vamos lá. Está tendo um equilíbrio aqui do volume corrente. Vou usar a calculadora aqui para recalcular o volume com a complacência. Ele está ainda equilibrando o volume. E a pergunta é, eu tenho um sistema com uma complacência agora boa, olha que interessante, um sistema com uma complacência boa e uma resistência baixa. Os 15 centímetros de água estão gerando a driving pressure? Olha, se você observar o gráfico, aparentemente não, ó, não está tendo aquela pausa, né, aquele equilíbrio pressórico, mas deve estar muito próximo disso. 654, que é o volume corrente, dividido por 45, ó, vai dar 14,5. Então está muito próximo da driving pressure, mas não é idêntico, ou seja, ainda não aconteceu aquele momento de fluxo zero. Então, onde eu devo tomar cuidado, Mário? Que a pressão controlada é a driving pressure. Principalmente se você tiver um tempo expiratório muito longo, onde acontece equilíbrio pressórico, as pressões se igualam das vias aéreas à pressão alveolar, acontece esse momento desse degrau, desse step, em pacientes restritivos que não têm obstrução. Então, onde a complacência respiratória é muito baixa, um tempo muito pequeno já acontece o equilíbrio pressórico, você já gera a driving pressure. Então, se tiver uma complacência abaixo de 25, abaixo de 22, ali é muito fácil você igualar as pressões e a pressão que você está colocando no controle, gerando a driving pressure. Gente, então, valeu. Era essa a ideia aqui desse pequeno vídeo, explicar a driving pressure no modo PCV. Então, espero ter retirado as suas dúvidas e até a próxima. Tchau, tchau.